Mas antes, meu boa noite a Raquel Landim. Puxa, tirou até o olho da tela do computador, que honra. Caio Junqueira também, meu boa noite a você. Vamos lá, vamos aos apoios, é interessante isso. A gente vai falar um pouquinho de história de apoios digamos, na linha do tempo política brasileira também. Bolsonaro recebeu hoje oficialmente o apoio dos governadores dos 3 maiores colégios eleitorais do país. Vamos conferir no telão. Cadê o telão? Aí, pronto, tela cheia. A gente não está vendo aqui, mas vocês estão vendo em casa. Então vamos lá. Romeu Zema, do Novo, reeleito em Minas Gerais, apoiou Bolsonaro. Cláudio Castro, do PL, reeleito no Rio de Janeiro, governador, apoiou também Bolsonaro. Rodrigo Garcia, PSDB, é atual governador de São Paulo. Além do ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro e agora senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, do União Brasil. Lula. Apoios recebidos hoje pelo Lula. Apenas alguns, tá? Nós estamos selecionando um pouquinho, as listas são um pouco mais longas que essas que vocês conferem na tela em casa ou no teu celular, no seu iPad, no que for. Lula, Ciro Gomes, do PDT, do próprio partido do Ciro Gomes, o PDT, recebeu apoio do Cidadania, recebeu apoio de Armínio Fraga. Armínio Fraga foi ex-presidente, foi presidente do Banco Central no governo FHC e recebeu apoio também agora há pouco, faz pouquinho tempo, de um antigo desafeto, disputou até uma corrida presidencial contra ele, José Serra, declarou voto em Tarcísio para o governo de São Paulo e em Lula para presidente. Raquel, você ficou de queixo caído? Surpreendente, né, William? Ficou? De queixo caído, não, mas é surpreendente. O Caio tenho certeza que não, porque ele é aqui representando a roda do pragmatismo da política como ela é. Ou ficou, Caio? Não, eu não fiquei. Assim, os campos ideológicos ali mais ou menos bem delineados. Se a gente considerar que o lado do Lula, se voltarmos 30, 40 anos, se a gente for até o regime militar, ia estar todo mundo mais ou menos naquele campo. Todos esses, Roberto Freire, Tasso, José Serra. E se nós olharmos o outro campo político do Bolsonaro, era uma turma que muito provavelmente estaria com a Arena. O Rodrigo Garcia era novo na época, mas o Rodrigo Garcia não. Mas será que é tão longe assim que a gente foi? Não, se a gente pegar a linha do tempo. Eu vou mais longe, nesse alinhamento ideológico. Eu vou mais longe do que vocês dois, para dizer porque que eu não me surpreendi nem um pouco. Eu trabalhei nisso num livro que eu escrevi sobre a insurreição comunista de 1935 no Brasil. Acabaram todos presos ou mortos. Entre os presos estava a mulher do líder da insurreição, Olga Benário. Uma figura, é um ícone na história da esquerda brasileira. Luiz Carlos Prestes, casado com Olga Benário, ela estava grávida, foi deportada pelo ditador Getúlio Vargas para a Alemanha nazista, onde se sabia, Olga Benário era judia, o que os nazistas faziam com os judeus. Ainda não era a solução final, mas já se sabia. Em 1946, Luiz Carlos Prestes subiu no palanque de Getúlio Vargas. A mulher dele tinha morrido num campo de concentração 3 anos antes. Ele subiu no palanque de Getúlio Vargas, o marido da mulher que foi deportada para ser assassinada por razões políticas. Então, realmente, quem lê história da política não se surpreende. Vac, eu coloco o tempo do regime militar porque o que virou Cidadania, o PSDB e o MDB e o próprio PT estiveram no mesmo campo político há 40 anos. E do lado do Bolsonaro, se pegarmos a linha do tempo, o Rodrigo Garcia é produto de um PFL que lá atrás esteve com a Arena, apoiando o regime. O Cláudio Castro, a origem dele é o PSC, que é um partido criado na esteira ali também do regime em 85. Mas o que você está dizendo é o seguinte, a biografia política de cada um justifica... DNA. O DNA. Nossa, mais ainda. Mas é genético. Que essa discussão... Cadê só o Felipe? O Felipe entrou agora no nosso telão, nós estávamos com um problema técnico no telão, mas agora temos aí o prazer e já vemos o sorriso do Felipe. Felipe, você ficou surpreendido? Você é um leitor de história que eu sei. Talvez não tanto quanto você, Vac. Boa noite a todos. É sempre uma honra participar desse programa. Não fiquei surpreso. Eu acho que está tudo realmente mais ou menos dentro de cada campo ideológico. O que eu lamento, geralmente, no debate público é que a ideologia tenha ocupado o patamar mais alto da hierarquia de valores, onde talvez devesse estar a decência. Muitas vezes a decência é rebaixada em nome da ideologia e talvez a gente precisasse resgatar isso. Mas isso aí foi contundente, hein, Felipe? Isso aí foi contundente. A decência é rebaixada em nome da política. Raquel, te interrompi, prossiga.
Ele está cobrando coerência, né? Que é o que você não encontra muitas vezes na política. Mas o recorte que o Caio está colocando, que é esse pós-1964, pré-1964, perdão, é um recorte que o Lula tenta trazer. Será que é disso que nós estamos falando? De democracia ou totalitarismo? Muitos dos apoios que Lula vem recebendo estão um pouco nessa base. Será que é disso que a gente está discutindo? Ao fim e ao cabo é direita e esquerda. Sim, e isso foi na Nova República, isso foi no regime militar, isso foi na Era Vargas, isso aí, a rigor, é isso. Quem é de direita está de um lado, quem é de esquerda está de outro. Simples assim. Felipe, já que estabelecemos o primário da ideologia sobre a decência, Exato. Vamos tentar examinar agora o peso eleitoral dos apoios recebidos, não importa se você eventualmente considere algum ou outro indecente. Olha, o peso é o seguinte, tem 9,9 milhões de votos ali, somando Simone Tebet, né, que ficou na frente do Ciro Gomes e outros candidatos. Tem mais, evidentemente, os votos nulos, brancos e as abstenções. Então, o Lula precisa ali de pouco mais de 1 milhão e 800 mil votos, o Bolsonaro precisa de 6 milhões e 156 mil e poucos votos, ele está realmente em desvantagem. E ele tem a máquina pública federal, com esse adiantamento que já está fazendo aí da terceira rodada, se eu não me engano, do Auxílio Brasil turbinado, e vai contar com essas máquinas públicas estaduais, do Romeu Zema em Minas Gerais, Rodrigo Garcia em São Paulo e do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. São os 3 maiores colégios eleitorais, então ele tem um horizonte de crescimento, sim. Agora, o Lula conta com esse apoio do PDT, que é do Ciro, embora o apoio do Ciro não tenha citado diretamente o nome do Lula, e o eventual apoio da Simone Tebet, que está para acontecer. Ela não deve fazer o L, ela deve fazer um apoio também sem entusiasmo, um apoio crítico, mas está tentando atrair o eleitorado desses candidatos. Precisa de menos, o Bolsonaro tem mais máquina na mão, vamos ver no final das contas quem é que fica com a vantagem. Ele posso? Claro, Raquel. Eu tenho uma sensação que são 2 apoios muito diferentes. Talvez o Caio dessa vez concorde comigo. Os apoios do Bolsonaro são os apoios... Foi uma cutucada. Os apoios do Bolsonaro, eles estão muito focados na máquina pública. E a gente vai sentir o quanto do peso da máquina pública influencia na hora de conseguir votos, né? Que é o apoio do Cláudio Castro, do Zema, do Rodrigo Garcia. Os apoios do Lula, eles parecem apoios mais difusos. É de um PSDB que já está meio adormecido e um PSDB que é quase um saudosismo que a gente tem dessas grandes figuras do PSDB. É um apoio da Simone Tebet que vem meio tímido, mas é em nome de um princípio... Para sustentar o seu argumento, por exemplo, como a campanha petista hoje divulgou as fotos do Covas, Mário Covas, que é uma das figuras, quase ícone, umas figuras da história do PSDB, no palanque do Lula em 89. Fecha parênteses. Exato, e aí assim. A pergunta que eu coloco é, o que tem mais peso, a decência, como o Felipe estava falando, a coerência, a ideologia ou a máquina pública? Não, eu vejo... Bela provocação, Raquel. Isso eu tenho... entrou isso muito nas minhas reflexões hoje, como o Bolsonaro, primeiro, acho que ele larga na frente, nessas 48 horas, amanhã é outro dia. Ele larga na frente porque ele pega 3 governadores dos 3 maiores estados que tem esses governadores, esses 3, Rio, São Paulo e Minas, muitos prefeitos apoiando eles. Aí entra a máquina administrativa. Ele faz uma aposta numa possível interação da máquina administrativa de Brasília com a máquina administrativa São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com a máquina administrativa de todos esses prefeitos. Eu te dou o número. Em São Paulo, 550 de 645 prefeitos estão com o governador. No Rio de Janeiro, 89 de 92. E em Minas, 600 de 853. Então, a forma como essa engrenagem vai funcionar nesse segundo turno, né? Se estiver muito bem azeitado, se de fato esses prefeitos, esses governadores mergulharem na campanha, pode ser um fator determinante nesse segundo turno. E do outro lado, nós vimos o apoio clássico, de apoio político. Deixa eu separar então? Sim. Vamos examinar esse primeiro item que me parece essencial, que a gente olhe para ele com cuidado e a gente examine o segundo na sequência. Felipe, é isso que nós temos que levar, sobretudo, em conta? O peso da máquina pública numa decisão eleitoral desse tamanho?
É um dos fatores, sem dúvida, mas se você for pegar o que o Jair Bolsonaro conseguiu com a máquina pública, por exemplo, no Nordeste, não foi tanto assim, mas ele conseguiu 1.320.000 votos a mais do que ele teve no primeiro turno de 2018. Demorou a acontecer isso, a gente não tem exata dimensão de se isso tudo se deveu ao Auxílio Brasil turbinado, porque é sempre uma combinação. Não adianta ter a máquina se você não tem uma mensagem capaz de seduzir aquele eleitorado, capaz de conquistá-lo. Então, imagino que o Cláudio Castro, junto com esses quase 90 prefeitos dos 92 municípios do Rio de Janeiro, vá atuar ali com o Bolsonaro, dizendo que muita coisa que está chegando para aquela população tem uma parcela de responsabilidade do governo, mas é muito incerto o quanto se pode conseguir por meio da máquina. A mensagem vai precisar casar com essa iniciativa. Agora, tem um horizonte de crescimento, sim. Vamos então para o segundo aspecto aqui mencionado por vocês como relevante, que a gente deve olhar para entender o que vai acontecer agora até o fim do mês. É a questão da narrativa política. Em boa parte, os apoios manifestados a Lula obedecem com gradação, né? Não quero aqui generalizar, nem ser binário, mas há uma gradação que vai até o extremo do argumento petista, que é o seguinte: quem vota em nós, vota na civilização. Quem vota em Bolsonaro, vota na barbárie. A questão é saber em que medida que essa intenção de estabelecer uma narrativa política pesa mais que a máquina pública, Raquel. Então, William, não sei. Porque do lado petista, eu acho que a gente vê muito barulho em torno dessa narrativa. A campanha do voto útil foi isso e não funcionou. Foi um enorme tiro no pé. Eu acho que ela tem apelo, sim, para uma parcela da sociedade que, infelizmente, eu acho que não é tão grande. Eu acho que aí o Lula consegue uma outra mobilização numa classe mais baixa, que aí onde ele fala para um outro lado, ele fala para o lado do bolso desse eleitor, da melhora da condição de vida. E do lado do Bolsonaro, ele vai ter esse apoio da máquina pública, está claríssimo, federal, estadual e das prefeituras. Agora, ele também tem um pouco de paixão aí, né? Um pouco desse movimento que vem para ele é um antipetismo que durante a campanha a gente pensou muito que ele estava quase morto, adormecido, e ele realmente não é o fator essencial. Exato, ele realmente não foi o fator essencial dessa eleição, mas foi suficiente para o Lula não ganhar em primeiro turno. A gente volta para você, Caio, porque o seu raciocínio é muito importante nesse contexto. Dizer, como experiente repórter político que você tem um foco muito forte na capacidade das máquinas públicas e leia-se estruturas político-partidárias de levar adiante a formação de opinião, portanto, de voto do eleitor. Agora, pesa esse outro argumento, o da narrativa política. Como é que você coloca os dois em conjunto? Não, o que deve definir a eleição vai ser o sentimento majoritário. Se será civilização ou barbárie versus barbárie, ou se será uma mensagem de máquina administrativa. Mas não só nessa dicotomia. Você tem diversos sentimentos. Eu acho até que é uma falsa dicotomia. Sim. Porque a gente tem uma tal gradação ao longo desse espectro. Sim. Eu fiz isso apenas para ser Exato, didático. a gente simplificou. Nós simplificamos para dar os extremos do raciocínio. Sim. Imaginou-se que essa narrativa no primeiro turno daria certo para eleger o Lula, e ela não deu certo. E outra, o sentimento de um eleitor que mora em São Paulo capital, uma classe média urbana, de um sujeito que mora no interior da Amazônia, vai ser outro. Ele vai ter uma outra percepção dessas duas narrativas. Não precisa ir tão longe. O interior de São Paulo mostrou isso pra gente, né? Sim, de fato, né? Se pegarmos só a capital de São Paulo, né, a distância de um lugar para o outro e ter eleitores com uma visão de mundo completamente diferente, é difícil a gente captar o que vai prevalecer num universo de 156 milhões de eleitores. É muito difícil. Agora, o que a gente consegue captar é a clareza da estratégia colocada na mesa de um lado e de outro. Isso tá muito claro. E me surpreende a velocidade do Palácio do Planalto. O Bolsonaro, em 6 horas, ele esteve com os 3 governadores dos 3 maiores estados do Brasil, em 6 horas hoje, mais ou menos, né? Eu fiquei monitorando, porque eu também... A articulação começou antes, sim, né? Sim, mas ele, num espaço de 6 horas, ele teve com o Zema, em Brasília, né?
Com o Zema em Brasília, chamou o Tarcísio e o Zema a Brasília e teve com o Rodrigo Garcia aqui em São Paulo e já tinha falado com ele por telefone em Brasília ontem mesmo. Sim, e o Cláudio Castro, em Brasília também. Agora você já me confundiu, Sim, não sei. a coletiva que eles deram, um ao lado do outro, foi em Brasília. Acho que as duas foram no Palácio do Planalto e veio para São Paulo. Então foi muito rápido. E deixa claro uma estratégia. Agora, qual vai prevalecer? Não dá para saber. Hoje não dá para saber. Felipe, você se arrisca a avaliar o peso em termos de agregação de votos dos apoios públicos recebidos hoje, por exemplo, pelo Lula? É difícil, porque realmente não foram apoios assim muito empolgantes. Você tem o Ciro Gomes e a Simone Tebet, que tiveram esses poucos milhões de votos. Se eles estivessem mais empolgados, se eles fizessem ali a campanha ao longo das próximas semanas, e parece que não vão fazer, a gente talvez tivesse uma dimensão melhor. Mas eu acho que o Jair Bolsonaro saiu na frente do Lula, estava mais preparado para o cenário do segundo turno. Acho que houve, sim, apesar de muitas vezes ao longo da campanha terem dito que não, um salto alto do Lula. E ele nadou de braçada no antibolsonarismo, jogando muitas vezes parado, apresentando apenas propostas genéricas. E eu tinha até escrito num artigo, quer dizer, se o antibolsonarismo arrefece, eventualmente até com melhora de indicadores econômicos, como está acontecendo agora, e com a reativação do antipetismo no Sudeste, o Lula fica dependendo muito do nível de rejeição ao Bolsonaro, porque não tem muito mais coisa para oferecer. Ele não estava preparado para oferecer novas alternativas, novas mensagens, novas propostas, e então eles estão tentando tirar um coelho da cartola nesse momento, quase que de improviso. O Lula tem a vantagem, isso é o ponto positivo para ele precisa de menos votos. Jair Bolsonaro está atrás, mas se a gente olhar pelos apoios, Jair Bolsonaro saiu na frente, então a disputa fica bastante acirrada. Raquel e Caio, posso usar essa observação final do Felipe aqui para fechar esse momento? Posso fazer uma sugestão? À vontade. Ontem a gente começou a falar de Lava Jato e a gente não conseguiu terminar o raciocínio. A culpa é minha que administrei mal o tempo, perdoe. Imagina. E hoje teve mudanças importantes, né? Teve a declaração de voto do Sérgio Moro, uma apuração da Daniela Lima de que pelo menos a campanha do Bolsonaro deseja trazer Moro e Dallagnol para fazer campanha pelo país por Bolsonaro. É, no mínimo, surpreendente. Ou seja, os heróis da Lava Jato se juntam ao que passou a ser vilão da Lava Jato, era o Lula, depois passou a ser o Bolsonaro. Agora, os heróis da Lava Jato transformaram o Bolsonaro de novo no herói da luta anticorrupção. Vai colar. Esse movimento é surpreendente, porque o Moro tinha toda a segurança para ser eleito senador e para ficar tranquilo, né? Ele não precisava se manifestar, já está eleito senador. E Bolsonaro, o governo Bolsonaro, foi responsável por enterrar a Lava Jato. Essa quadra da política brasileira, a gente pode colocar aí PGR, tem várias questões aí envolvidas, tem COAF envolvido, tem diversas questões envolvidas, mas a Lava Jato, o candidato que se elegeu na onda do lavajatismo, enterrou a Lava Jato. E agora ele resgata o símbolo maior do lado, vamos dizer, o juiz, e está trazendo de volta para si. Isso é surpreendente. Que o Bolsonaro faça isso não surpreende. Depois o que surpreenda é que Moro aceite. E depois de tudo que um falou do outro. Tem investigação judicial disso, Polícia Federal, tem inquérito no Supremo, virou inquérito no Supremo, teve tudo em relação a isso. É surpreendente esse movimento. Felipe, todo mundo quando lembra de Maquiavel usa uma frase, os meios justificam o fim. Mas a frase mais importante do Maquiavel, segundo o pessoal que lê história, os cientistas políticos, não é essa. É outra. É de que em política nunca é possível seguir um princípio. Pelo jeito, o Moro leu Maquiavel certo? Olha, os limites morais e essas tensões entre princípios e pragmatismo político estão sendo testados e vão ser testados ao longo da legislatura, seja quem for o governante. Mas talvez principalmente se for o Bolsonaro, a gente vai ver como é que esse pessoal da Lava Jato vai se posicionar. Tem um fator anterior que precisa ser considerado, que é o seguinte: o Moro foi candidato a senador pelo Paraná, havia um candidato bolsonarista, que era o deputado federal Paulo Eduardo Martins. E havia um candidato à reeleição, Ratinho Júnior, que foi reeleito com 69% dos votos, mais de 4.200.000 votos, portanto, com muita influência sobre o eleitorado, com um governo aprovado, que poderia ter feito uma manobra mais incisiva de apoio ao Paulo Eduardo Martins, escanteando o Moro. O próprio Bolsonaro poderia, ao longo da campanha, ter atacado mais o Moro,
e parece ter havido uma trégua, chegou até a sair notícia nesse sentido, o Bolsonaro não interferindo, deixando a corrida eleitoral no seu fluxo normal. Paulo Eduardo Martins atacou muito Sérgio Moro ao longo da campanha, mas ainda havia um eleitorado defensor do combate à corrupção que preferiu dar essa vaga no Senado ao Moro. Então, me parece que esse apoio dele também vem em decorrência da não interferência do Jair Bolsonaro ao longo da campanha. Mas isso é só para contextualizar o jogo político. É óbvio que a posição mais coerente, a posição sob o ponto de vista moral, em relação a tudo que o próprio Moro colocou sobre o que fez o Jair Bolsonaro no governo, era a posição da independência. Não vai ficar nem do lado do réu no processo em que ele foi o primeiro juiz a condenar, nem do lado daquele que acabou com a Lava Jato e disse isso expressamente, dizendo que não tem mais corrupção no governo, e a gente sabe que não é verdade, escândalos existem e é preciso que eles sejam investigados, não pode uma autoridade pública dizer que não existe mais e por isso não vai haver mais investigação. Então o Bolsonaro realmente sancionou ali jabutis no pacote anticrime proposto pelo Moro, ele transferiu o COAF, tirando das mãos do Moro, ele depois trocou o diretor-geral da Polícia Federal sem uma justificação técnica, o que levou o Moro a sair do governo, apontando essa interferência. A posição mais natural, até porque o Bolsonaro não apresentou nenhum compromisso com a pauta anticorrupção para daqui em diante, seria uma posição de independência. Então, há muita gente que faz parte desse eleitorado mais defensor da Lava Jato, que está decepcionada nesse sentido. Agora, Moro e Dallagnol estão no campo político, estão nesse jogo, nesse pragmatismo, e estão tentando ocupar esse espaço da direita, vendo que ainda existe um grande eleitorado e que não acham que não dá para ficar em cima do muro quando o Lula está do outro lado e quando o Lula prometeu vingança. Prometeu persegui-los de certa forma, disse não os deixarei quietos, e ele já vem sendo alvos aí, Tribunal de Contas da União e uma série de outras iniciativas.